falar da obra, né, de Dante, a Divina Comédia, falar da parte do inferno, e a parte do purgatório e do paraíso a gente falar em outra palestra, tá? Então, no mês que vem, a gente continua a falar da Divina Comédia para poder terminar esses 3 mundos, né? Então, vou fazer uma introdução e vamos todos entrar pelo inferno, ok? Que é um lugar, assim, interessantemente muito conhecido, né? Literariamente e né, individualmente falando, o inferno é um lugar que a gente conhece bastante. Eu montei a palestra pensando em pessoas que não leram, que não têm contato e que querem conhecer, porque a gente ouve muito falar, né? E aí até tomar coragem para ler, aí eu viro para vocês e digo, ó, se você perguntar para mim, olha só que edição bacana. É a Divina Comédia, em verso, tem em italiano, em português, uma introdução fabulosa, e os desenhos de Botticelli. Então, ela é toda ilustrada com Botticelli. Muita gente boa ilustrou a Divina Comédia. Eu usei na palestra as ilustrações de Doré, né? Que é o mesmo que a gente usou no Dom Quixote. Quando a gente fez aqui também usei ele. Dalí fez bastante coisa também. Então a gente tem muitas pessoas fazendo as ilustrações, né? A introdução desse livro ela é muito interessante, muito, muito legal, sabe? Os textos que eu coloquei, eu peguei dessa edição, que ela é em prosa, certo? Ela não é em verso. Os que estão entre aspas, né, aqui nos slides, são textos que eu tirei dessa tradução. Obviamente, se você pegar outra tradução, né, ele muda um pouquinho, mas a ideia, né, e a poética, e também todo mundo que traduz tenta preservar o máximo possível, certo? E por que a gente fala dessas obras dentro de uma escola de filosofia? Primeiro, a ideia não é falar para literatos, né? Assim, não é uma linguagem literária, de pessoas que estudam letras e tal. Por quê? Porque a gente quer sugerir, facilitar um contato da gente com obras clássicas. Nos interessa muito entender a história, né? Entender os valores que predominaram numa época. E os clássicos, eles são clássicos por bons motivos. Eles não se tornam clássicos por nada. Eles sempre têm uma profundidade que faz com que eles se tornem clássicos. E isso interessa muito a filosofia. A filosofia de Nova Acrópole, ela tenta buscar esse aspecto atemporal, e muitas obras, né, além das filosóficas que a gente estuda no curso, né, obras como essa que a gente vai ver hoje, tem muita coisa, além de que a gente vê ela dentro do curso, né, na parte de história da filosofia também. Então, ela tem muitos aspectos que ajudam a gente a entender o ser humano. Então, a visão de uma pessoa muito especial, né, assim, com uma abrangência, uma profundidade muito grande e que fala da natureza humana em vários estágios. E isso nos interessa muito. Então, a ideia não é só a cultura geral, assim como a ideia não é só a história. A ideia é a gente perceber como seres humanos, em todas as épocas, né, estão buscando coisas parecidas e às vezes encontrando coisas muito parecidas, né? A gente acha a nossa era, a nossa civilização tão diferente e especial, mas quando você vai ver o ser humano, ele tem necessidades transcendentes, filosóficas, que passam o tempo e passam as civilizações. Então, esse questionamento filosófico que hoje nos leva a procurar filosofia, nos leva a se inscrever numa proposta de filosofia prática como a Nova Acrópole, a gente vai perceber que existe aí na história. Tá bom? Então, a ideia nossa é essa. Okay? Eu vou fazer a introdução e aí a gente já entra no inferno, tá? Não se preocupe, tá tudo planejado. Falar um pouquinho de Dante, né? Um pouquinho da história da vida dele, até para que a gente entenda. Eu não vou entrar muito nos detalhes políticos, apesar de que quando você anda pelo inferno de Dante, você encontra diversos, né? Ele pegou todos os seus inimigos políticos e tacou no inferno. E pelo jeito não eram poucos, tá? O inferno é um lugar bem cheio de gente. E muitos Dante conhece. Dante vai caminhando pelo inferno, vai chamando a galera pelo nome.
né? Aí você fala, oh meu Deus do céu, quantos conhecidos, né? Se eu tivesse esse poder, tinha feito parecido. E por que ele tinha tantas pessoas assim? Obviamente depois no Purgatório e no Paraíso também aparecem muitos conhecidos, tá? O tempo que Dante vive, que é ali 1256, 1321, é uma época em que a Itália está numa guerra constante. As cidades, né, Florença, todas as cidades ali de perto, Ravenna e tudo, né, que é inclusive onde ele nasce e onde ele morre, elas estão numa guerra constante, muito estável, né, grupos políticos que entram, tomam o poder, né, mandam as pessoas embora, matam os outros, e tudo muito instável. Certo? E Dante vive isso e ele se envolve com a política, ele é uma pessoa preocupada com a sociedade, né, preocupada ali com o Estado que ele está vivendo, e durante a obra a gente vê isso várias vezes, ele louvando algumas cidades, né, falando mal de outras, justamente que é esse contexto político, que não é onde eu vou me focar. Tudo bem? Eu vou focar mais no aspecto aí mais transcendente da obra. Mas quem analisa pelo aspecto político, você entende muita coisa da história daquela época através da obra. Você tinha aí a Itália dividida, né, em guelfos e gibelinos. E Dante era dos guelfos. E depois que tem essa cisão entre brancos e negros, ele ficou com problema, porque ele era dos brancos e a esposa, a família da esposa estava no partido dos negros. Então você imagina a confusão que era, né, na política da época. Quando a gente fala da obra em si, vai aparecer sempre uma figura que é Beatriz. Alguém aqui se chama Beatriz? Oh, viu? A musa inspiradora de Dante. Muito bom. O pessoal fica perguntando se ela existiu ou não existiu. Tem gente que acha que ela existiu, tanto que dizem que ela está enterrada na frente, né, da casa, que era a casa de Dante, ela estaria enterrada na frente com nome e sobrenome. Agora é interessante porque esse encontro de Dante com a sua alma gêmea, sua inspiração, ele acontece numa obra que ele mesmo escreve, né, anterior à Divina Comédia, onde ele fala que ele encontra Beatriz aos 9 anos de idade. Aí ele olha e fala, meu Deus, pronto, passou. E depois, quando ele tem 18 anos de idade, aí pronto, ela passa outra vez. Aí o que você vê? Pode ser que ela exista? Pode ser. Mas também pode ser que ela se tornou um símbolo, né? As idades, a gente vai ver que a obra de Dante ela é muito influenciada pelo número 3, para todos os lados. Então, quando você fala, conheceu ela com 9 anos, né? Depois ele se vê com 18. A Divina Comédia tem 100 cantos, divididos em 33, 33 e 33. A pessoa fala, mas o inferno tem 34. Mas no primeiro canto ele ainda não entrou. É a introdução. Né? Então, ele tem essa coisa meio simbólica por causa da Santíssima Trindade mesmo, né? O símbolo do divino. E ele trabalha muito com essa ideia. E Beatriz é um nome bem interessante, porque esse Trix, Beatrice, né, o Trix, o final do nome, ele vem como uma ideia de... Beatriz vem como uma ideia de doação. Então, é aquela que doa beatitude, Beatriz. Assim como Matrix é a grande mãe que doa a vida, tá? Do filme. Quem não viu o filme tem que ver, tá, gente? Desculpa aí. Então você tem uma associação simbólica com o nome também, que ela é a grande doadora de bonança, de generosidade, que vai, né, de beatitude, que vai levar ele depois até o paraíso. Então a gente pode discutir muito se ela existiu ou não existiu. Para a gente ela existe até hoje, né? Porque ela é um símbolo que está vivo até hoje. Então em alguma dimensão Beatriz realmente não só existiu como existe, ok? E Dante, com as suas visões políticas e tudo, e toda a problemática que ele está, ele vive no final da vida, ele é exilado. O partido dele perde, ele é obrigado a viver os últimos anos da sua vida fora de Florença. E isso é muito ruim, né? Você não poder voltar, você não querer voltar para o seu país, eu entendo. Agora, você querer voltar e não poder, né? Ó, você não venha para Brasília não, senão a gente te mata. É uma coisa simpática, né? Então, ele é ameaçado, ele não pode voltar, e ele vai para várias cidades, tal, e no final da vida, Ravenna recebe ele, e é onde ele morre, certo? É feito
grandes homenagens a ele, justamente porque em vida a obra já tinha sido considerada uma obra espetacular. Okay? Então ele já é reconhecido em vida, que é uma coisa que nem sempre acontece, né? Quanta gente que morreu desconhecido e só foi ver a fama e tudo depois, né? Ele viu a sua obra sendo divulgada, né? Sendo trabalhada e tudo. E aí a obra ela é escrita, inclusive, a maior parte da obra, né? O pessoal não é 100% nisso, mas teria sido escrita justamente no exílio, tá? E a gente, quando vê o inferno, vai entendendo muitas estruturas por conta disso. Não é à toa que a traição é um dos maiores pecados. Para quem está exilado, faz todo sentido, né? Faz mais sentido ainda, ok? Então, vamos lá? Então, a Divina Comédia é uma viagem, né, que segundo alguns dura 7 dias e que ela é feita, ela começa em 1300, na Semana Santa, por isso que a Rafa estava falando, né? Se você for ver, não é que ele fale isso na obra, certo? Mas você lendo, e aqueles estudos que o pessoal gosta de fazer, diz que começou na quinta-feira de uma Semana Santa. Então, gente, ó, eu vou entrar no inferno, chegar no paraíso, vocês... Tem que ter uma música inspiradora, certo? A gente está começando no mesmo dia, né? A palestra hoje seja no mesmo dia que alguns estudiosos dizem que Dante teria entrado, né, aí para o inferno. Então, a obra ela tem 100 cantos, né? E ela vai ser escrita durante 17 anos. É a obra de uma vida, realmente, ok? E aí a gente tem algumas cartas, né, que Dante escreve, ele fala que o objetivo dele com a Divina Comédia é remover os que vivem nesta vida do estado de miséria e levá-los para o estado de felicidade. Então a ideia é que todo ser humano possa fazer essa jornada que começa no inferno, né, e termina no paraíso. Essa é que é a ideia dele. A Divina Comédia recebeu o adjetivo divina depois de 30 anos, mais ou menos, certo? Foi Boccaccio que deu essa adjetivada, né, na comédia. Dante escreveu a comédia porque a comédia ela começa mal e termina bem. A tragédia é o contrário, ela começa bem e termina mal. Né? Então a comédia de início era a comédia, porque ele começa no inferno e termina no paraíso, né? Começa mal e termina bem. E a tragédia seria o contrário. Aí o termo divina é do tipo, porque ela é muito boa, né? E ela fala de coisas divinas, ela é excelente, é fantástica, então ela é a Divina Comédia, tá bom? Então é um adjetivo que não foi dado por Kant, que foi dado depois. E é o que a gente conhece, né? Se falar da comédia, o pessoal fala assim, quem? Agora a Divina Comédia, a gente, é Dante. Quem é Dante? Sei não, mas ele escreveu esse livro. Isso eu sei, né? Esse livro foi escrito por ele, ok? Então aqui só uma préviazinha da vida dele para que a gente conheça um pouquinho. E aí vamos ver agora como é que ele estrutura. Então, a Divina Comédia, ela começa no inferno e ela vai até o paraíso, certo? São 3 mundos. Ele começa no inferno, que está aqui, aí depois ele vai para o purgatório, que é a montanha do purgatório, e depois ele vai para o paraíso. O nosso inferno, ele está abaixo de Jerusalém. Tá bom? Então, quando você for lá, é só procurar a entrada, deve estar por perto. A ideia é que se Jesus veio salvar, né, salvar a terra, e é lá que ele estava, então assim, a galera está justamente embaixo. É como se ele fizesse essa geografia. Só que na época, para Dante, você tem as pessoas vivendo acima, a terra é estática, parada, as pessoas vivem em cima e embaixo só tem a água e a montanha do purgatório, certo? Que está aqui embaixo, a montanha do purgatório aqui. E aí depois dela o paraíso. E eu já vou contar o que ele conta no final, para a gente entender essa estrutura aqui. Ele conta no final do inferno como é que o inferno surgiu. Porque diz que o Satanás, né, o demônio, quando esse anjo caído, quando ele é jogado do céu, ele é jogado com tal violência na terra que a terra faz esse funil, ela afunda. Né, como se fosse um meteoro, tudo bem? Aí ele afunda. E essa terra que afunda é tanta que ela monta a montanha do purgatório no outro lado. Certo? Então ele cai de um lado, monta o inferno, a terra se modela e faz a montanha do purgatório embaixo. Okay? Então essa é a estrutura
desse mundo de Dante, onde a gente vai passar por vários círculos, né? E conhecer várias pessoas. Aqui é uma das ilustrações que está nessa edição grandona, né, que eu mostrei para vocês, que é de Botticelli, falando dos círculos do inferno. Então a ideia é essa mesmo. O inferno ele é largo, ele tem as portas abertas, facinho de entrar. Né? Difícil sair do outro lado, mas entrar é fácil, a porta está aberta, enorme, não tem dificuldade nenhuma, certo? E aí ela vai afunilando, afunilando, até você chegar no último, né? No último círculo aqui do inferno e desce por aqui, ok? Então, do 9º círculo você tem essa junção, tá bom? E aqui, então, é a representação de Botticelli e uma frase de Virgílio, que vai ser o poeta romano que vai levar Dante por essa primeira e segunda jornada. E ele vai falar assim, ó, o inferno é o estado de dor e desesperança eternas dos que morrem na ira de Deus. Então, quem vai para o inferno e quem vai para o purgatório? É aquela ideia do arrependimento. Quem se arrepende vai para o purgatório. Mês que vem a gente vai ver, vai sofrer para chuchu também, tá? Mas ele tem a chance do paraíso, porque o purgatório você se purifica, né? E chega ao paraíso. E o inferno? O inferno não. O inferno é um lugar, né? Dante monta que você vai para ficar mesmo. Mala, pode investir, comprar terreno, que é lá que você vai ficar por toda a eternidade até vir o julgamento final, ok? Então, Dante ele preenche uma lacuna que você não tem a descrição do inferno. Né? Dentro da tradição cristã, quando você pega o inferno é um lugar de tormento eterno, ele é um lugar fétido, ele é um lugar... Mas não existe assim, como é o inferno? Quem é que está lá? Não existe essa descrição. Então, Dante pega essa lacuna e monta, né? E diz como é o inferno. E essa descrição que ele vai fazer do inferno, ela define a visão ocidental do inferno. Porque a visão do chinês do inferno tem um monte de departamento, também tem círculos e tal, mas é diferente. No Ocidente a gente não tinha uma figura, a gente só sabia que era ruim. E aí Dante ele preenche isso e vai acabar montando o que você vê hoje em dia no inconsciente de todo mundo. Acho que só por isso já vale a pena a gente entender um pouquinho da obra. Porque a visão que a gente tem do inferno, com certeza está estruturada em cima disso. Porque, assim, depois outras pessoas foram falando, né? Mas Dante faz essa estrutura inicial. Então, quem vai para o inferno? Quem não se arrependeu. Não é só quem pecou, ok? Quem não se arrependeu vai estar no inferno. Então, isso é um pouco do que Virgílio já falava, né? Dessa ideia do inferno, ok? E no purgatório, quem se arrependeu e tem a chance de chegar ao paraíso, ok? Aqui é só para a gente ter uma ideia dos 9 círculos, né, do inferno. Mas ele faz uma pegadinha, porque a gente fala 9, nossa, é grande, né? Você não viu nada. Porque quando vai descendo, tem umas partes que ele divide de novo. Então, quando você chega num círculo, ele divide em 4, no outro ele divide em 10, no outro ele divide em 3. Então, muita gente acha que ele fechou em 9 para dar esse 9 que eu falei para vocês, essa coisa do número 3. Mas dentro ele também aumenta, então não é só 9. Como os pecados têm um lugar específico, ele teve que dar uma esticada, né? Tem pecado demais no mundo, aí para botar todo mundo no lugar ele aumentou. Então não são só 9 lugares, tá? Mas os 9 círculos porque são sempre ações relacionadas. Tá bom? Então, a obra começa com Dante, numa Semana Santa, então, né? Perdido numa selva escura, ok? Ele está lá perdido, ele não sabe exatamente como ele chegou lá, mas ele diz que no meio da vida dele, então a gente acredita aí, né? Uns 30, 35 anos, muita gente coloca aí as crises da meia-idade. Eu acho que não precisa chegar tão profundamente no inferno, certo? Numa crise de meia-idade. Mas o pessoal comenta que é justamente como se fosse um ponto onde as coisas têm que mudar, né? Onde você tem que tomar muitas decisões. E aí a descida aos infernos, ele é um tema recorrente
A mitologia trabalha muito com essa descida aos infernos, né? Por quê? Porque a descida aos infernos é como se fosse um conhecimento de si mesmo. E isso Dante faz muito, porque a gente se identifica com o pessoal. Isso é chato, mas a gente se identifica. E a galera está no inferno, então a gente começa a questionar algumas coisas. Né? Então essa descida, essa ideia que você tem que chegar no mais profundo, no mais difícil, no mais duro, no mais sofrido, para poder começar a caminhar para algum lugar. A descida aos infernos sempre teve essa ideia na mitologia, que com certeza Dante conhece, porque o inferno, o purgatório, o paraíso é lotado de figuras míticas. Olha, se você quiser entender todos os nomes, tá, que ele fala, não só de políticos, mas de histórias que você tem, de mitologia antiga, história de Roma e tudo mais, é um estudo assim que você vai ficar um gênio. Porque é muita gente, ele tinha um conhecimento muito grande. E aí essas figuras, então ele vai juntando, né, e vai montando a obra. Okay? Então, com certeza, o inferno também ele pega muitas informações, muitas estruturas que a gente tem de mitologia. Okay? E alguns personagens vão aparecer aí. Então, aqui o primeiro texto, né? No meio do caminho desta vida, me vinha uma selva escura, aonde me perdi da verdadeira via. Ah, mas como é duro falar desta selva selvagem, que só de relembrá-la traz-me de volta o pavor que lá senti. Então ele está no meio, perdido, né? E ele tenta sair dessa noite escura, dessa selva que ele não sabe como chegou. Existem 3 animais que não deixam ele continuar, voltar para a verdadeira via que ele está falando, né? Que são uma onça, um leão e uma loba. Toda vez que ele tenta voltar, elas atacam. Então é como se fosse um determinado momento da vida onde você tem onde essas coisas elas podem, né, começar a definir o seu destino. Então ele tenta voltar e esses animais não deixam. E aí alguns colocam esse simbolismo aqui, né? A onça como luxúria, o leão como a soberba, né, a violência, né, o rei das selvas, né, aquela ideia do leão, e a loba como a ideia da avareza, certo? Então, de uma certa forma, qual é a ideia? São vícios que estão tirando Dante do caminho. E aí Dante vai encontrar o seu mestre Virgílio, que vai dizer para ele que ele vai conhecer o inferno para saber como você vai viver a vida. É interessante porque a ideia não é assustar, é você perceber que a forma com que você vive a sua vida tem consequências para além da própria vida. E isso é muito interessante, porque a gente já não pensa muito sobre isso. A gente quer curtir tanto o momento, as coisas, o presente, de forma tão intensa e tal, que a gente esquece que as coisas têm consequência. Né? No curso de filosofia, quando a gente vai ver a parte oriental, a gente fala lá do karma, né? Que é uma lei de ação e reação. Toda ação tem uma reação. E, de certa forma, Dante vai trazer isso de uma maneira muito, muito forte. Vocês acharam que ia dizer poética, né? É lindamente poético, mas é extremamente forte. Porque ele vai mostrar as consequências do que a gente faz em vida. Então, como ele está se desviando, né? Ele se viu nessa noite, aí, nessa selva escura, e agora ele vai entrar no inferno para ver o que pode acontecer com quem sai do caminho. Tudo bem? Então, por isso que eles vão agora entrar no inferno. Todos preparados? O negócio é pesado, bora lá, vamos para a porta do inferno. Ele vai encontrar, então, né, ele está sendo atacado, aquela coisa, ele vira, vem uma sombra, né, na direção dele, ele assusta, aquela coisa toda, e vê que é Virgílio. Virgílio é um poeta, né, romano, que foi a inspiração de Dante, tanto que ele põe aí, ó, tu és meu mestre e meu autor, e foi de ti que colhi o estilo que muito me honra. Então, ele, quando põe Virgílio, né, para ser essa interpretação da razão que agora vai guiar ele, né, a razão, o conhecimento que é capaz de distinguir o bem do mal, né, que ele representa, ele faz essa enorme homenagem e põe Virgílio dentro da história. Me lembrou muito o que Platão faz com Sócrates, né, que coloca Sócrates como sendo o seu personagem principal em diversas obras, ok? E aí, então, só para a gente ter uma ideia, né, Virgílio viveu de 70 a 19 e foi autor das Enéidas, quando a gente fala da fundação de Roma, né, que foi de Enéas, que saiu da Guerra de Troia, isso é outra palestra, certo? Então ele fala da origem de Roma, e a gente tem que sempre lembrar que Dante é italiano,
né? Então a história de Roma é a história dele, tá bom? Então ele faz essa homenagem aí. E aí Virgílio, né, na história fala para ele: lá eu serei teu guia, vou te levar ao sítio eterno onde ouvirás gritos desesperados, onde verás os antigos espíritos sofrendo sua segunda morte. Aí fala: ai, que legal, bora, vamos, né? Aí eles vão para a porta do inferno. Tá vendo como é grande a porta ali, ó? As ilustrações que não são do Doré, eu aviso, tá? Tem o nome. Essas eu não coloquei porque são todas de Doré, tá legal? Nesse estilo aqui são todas dele. Ilustrações. Então tá a entrada do inferno, essa porta enorme. Tem tem uma poesia em cima, né? E embaixo uma frasezinha que a maioria conhece. Deixai a esperança, ó vós que entrais. Então, a esperança na Idade Média é uma coisa muito importante, certo? Você ter esperança, porque você não sabe como vai ficar a política, você não sabe como vai ficar a comida, você não sabe muita coisa. E você perder a esperança na Idade Média é um negócio muito complicado, certo? Então, essa coisa dos desesperançosos, né? Quem entra aqui perde a esperança também, por quê? Porque eles não vão sair do inferno. Né? Eles não é o purgatório, no purgatório dá para sair, o inferno não dá. Então você entrou aqui, né? O destino te trouxe até aqui, perca as esperanças. Você vai continuar aqui até o julgamento final. Tá bom? Então por isso essa frase forte, né? De esquecer, desista, você que está entrando no inferno. E ele entra, tá bom? Porque ele está com Virgílio, está seguro e tal, ele entra no inferno. Aí existe uma antessala do inferno, porque o negócio não é só chegar. É tipo consultório de dentista, né? Antes de você chegar lá, você, né, tem uma antessala. E a antessala do inferno, então, tem os indecisos, os mornos, as pessoas que não se posicionaram. Elas não entram no inferno, porque nem o inferno está querendo saber deles. Sério? Olha só o que ele fala. Esta triste condição é daqueles cujas tristes almas vivem sem infâmia ou honra. Quer dizer, o cara não foi nem foi ruim, nem foi bom. Foi aquela coisa que você olha assim, e aí? Ele, é assim, a vida inteira. Então não tem infâmia e não tem honra. Os céus os expulsaram para não se diminuírem com sua presença. Porque as pessoas mornas, elas diminuem. Entende? Elas, né, tornam o negócio pior. E nem o profundo inferno os recebe, como recebe os anjos rebeldes, que alguma glória ao menos eles tiveram. Então, pelo menos o anjo rebelde ele pode entrar no inferno porque ele fez alguma coisa, ele deixou alguma marca, ele se posicionou, certo? E ele põe esses desgraçados que vivos de fato jamais foram, viu? Você vê, ele é uma pessoa leve. É uma leitura super tranquila, assim, você quer dormir, você faz, tive um dia tão cansado, acho que eu vou ler a Divina Comédia antes de dormir, aí é isso que, né, então você tem que escolher bem. Então esses desgraçados, que vivos de fato jamais foram, andavam nus e eram picados por moscas e vespas que havia ali. Do rosto deles irrigava sangue, que misturado às lágrimas escorriam até os seus pés, onde eram recolhidos por vermes nojentos. Gente, nem entrei no inferno ainda, vocês seguram a onda aí. Agora, olha só, isso é característica de Dante. O que acontece? O cara não fez nada durante a vida, certo? Ele não fez, ele ficou lá paradinho. Aí quando ele desce para cá, na antessala, o que ele tem que aguentar? Vespas e moscas. Ele não tem sossego. Ele tenta parar, vai a mosca, tuf, aí ele tem que se movimentar. Por quê? Porque na vida ele não se movimentou, então agora ele vai passar o resto da eternidade tendo que se movimentar, tendo que se posicionar, certo? Essa característica de Dante é fascinante, porque ele consegue dar a imagem ao pecado. E isso é fascinante dentro da obra, certo? Então você já vai vendo assim, né? Os que a gente se identifica, vocês anotam aí, mas discretamente, vamos ver. Vamos para o próximo. Aí Caronte, então, é o barqueiro que vai levar as pessoas para o inferno, porque essa daqui é a antessala, certo? Então vem Caronte e ele vai levar agora os dois para o primeiro círculo do inferno.
O inferno tem 3 rios. Esse aqui é o primeiro que precisa ser transpassado. E aí você tem Caronte, que vai ser esse barqueiro. A gente chama o rio do pavor, o Aqueronte, que é o medo das pessoas que chegaram no inferno, né? O medo das pessoas que estão entrando no inferno. Aí eles entram então no primeiro círculo do inferno, o limbo, que são as pessoas que não conheceram a Deus, os virtuosos pagãos. Pessoas que foram boas, não pecaram, não fizeram nada de mal, mas não conheceram a Deus, não foram batizadas. Ok? Então quem não foi batizado fica no primeiro círculo, que é o limbo. Ninguém vai encher muito a paciência, segundo Dante. Só que eles vão passar a eternidade sem ver a Deus. Isso já é um castigo. Gente, isso é muito, muito interessante, porque ele fala que só o fato de você ser privado da visão de Deus já é um castigo. Entende? E a gente hoje em dia é altamente privado da visão de qualquer coisa metafísica. E a gente, é como se a gente estivesse no limbo em vida. Por quê? Porque a gente não procura a alma, a gente não procura o metafísico. Segundo ele, isso por si só já é um castigo. Ok? Então no limbo aí estão os virtuosos pagãos. Vou ler aqui para a gente. Não havia pranto, mas suspiros, era dor sem martírio, sentida pelas crianças, damas e varões que vagam em ordens pelo doloroso abismo. Eles não pecaram, não receberam o batismo, que é porta da fé e que acreditas, né? Que é a fé que Dante acredita. Por viverem antes de Cristo, não adoraram devidamente a Deus. Por tal omissão, não por maldade, fomos condenados, condição que nos faz querer incessantemente a Deus, sem esperança de que nos escute. Aí, ó, uma galerinha que está lá. Porque ele dá nomes, entende? Ele dá nomes. Então, olha só quem está no limbo, gente. Eu estou pensando seriamente onde é que eu quero ficar. Heitor, Enéas, César, Sócrates, Platão, gente. Platão, Zenão, ó, Saladino, Heráclito, Túlio, Cícero, Sêneca. Aí, quando eu estava vendo esse monte de gente, eu falei, gente, descobri a foto do limbo. Põe aí, Luciano, a foto do limbo. Gente, tá todo mundo lá, eu garanto para vocês. Porque a história da filosofia, né, ele falou o nome de metade do quadro. Tá todo mundo no limbo. Então, se você quiser saber qual é, né, a galera que a gente vai encontrar, tá aí, a galerinha do limbo, certo? Vamos lá? Aí tá, você chega lá no primeiro círculo, então são os pagãos, vão ficar lá. E agora que você começa os círculos, onde você vai entrar de acordo com o pecado. Então, qual é a ideia dele? Quanto pior o pecado, mais dentro do inferno você fica. E isso é determinado por Minos, que é o rei que fez o labirinto do Minotauro, ok? Então, ele era um rei que ditava leis, e agora no inferno, então ele também vai ditar leis. Ele vai dizer aonde que as pessoas vão ficar, em qual círculo você vai, dependendo do pecado que você teve. E ele fala isso enrolando o rabo, né, de serpente no corpo. Então ele gira 2, é o segundo ciclo. Ele gira 3 vezes, é o terceiro. E assim vai até o 9º, ok? E aí ele vai falar, então, aonde você vai ficar. Aí ele põe, ó, desci para o segundo círculo, onde o espaço se estreita, a dor se amplia e nos machucam os lamentos que ouvimos. Então aqui está Minos, né, uma imagem dele, dizendo para a pessoa aonde ele tem que ir. Aí eu fiz uma brincadeira, tipo, onde está o Wally? Põe pra gente, Luciano. Eu não me aguentei. Eu podia pular essa parte para ficar mais curtinho, mas não me aguentei. Aqui é uma pintura de Michelangelo, né, justamente falando do juízo final, que ele foi obrigado a pintar depois do teto, né, da Capela Sistina. A maioria já viu lá, né? O pessoal que leu Dante já deve ter. Fui lá ver esse negócio. Aonde está Minos? Gente, isso é até maldade, né? Mas é só para mostrar para vocês como um conhecimento vai agregando a outro, né? Ó, dá para ver aqui, ó o bichinho aqui, ó. Dá para ver ele aqui? Bem no cantinho, com o rabo enrolado. O cidadão aqui, ele está indo para o segundo círculo do inferno. Ó, que são 2 voltas que ele dá, certo? Então, esse aí foi para o segundo círculo do inferno.
Tá bem, tá bem. Vamos lá? Ele vai chegar, então, agora no Vale dos Luxuriosos, daqueles que pecaram por luxúria, certo? Que é um casal, inclusive, que é bem conhecido, né? Então ele põe aqui, ó, como é que vivem aqueles que pecam pela luxúria em vida. A ventania infernal que nunca cessa de carregar os espíritos em seu redemoinho e ainda os verga e golpeia, molestando-os. Quando chegam à beira do precipício, soltam gritos, gemidos e lamentos e blasfemam contra a virtude divina. Compreendi então que essa era a forma do castigo destinado aos pecadores da carne, que submetem a razão ao desejo. A gente se vê lá, tá? Quem for primeiro guarda o lugar. Porque olha só, ele está falando que o pecado da pessoa é o quê? É submeter a razão ao desejo. E eu posso dar uma lista enorme, não vou fazer isso, né? Porque o pessoal é convidado, a gente chegou pela primeira vez. E a gente não pode falar as coisas assim, né, na lata para a pessoa. A gente faz isso o tempo todo. A gente fala, eu não devia fazer tal coisa, mas ninguém vai ver. Eu não devia fazer isso. Mas todo mundo faz. O que você faz quando você põe essa frasezinha, mas todo mundo faz? Eu estou colocando o desejo acima da razão, porque a minha razão sabe, eu estou justificando, certo? Põe a próxima. Aí ele encontra um casal que é mais conhecido, né, que é a Francesca e Paolo, que eles estão nesse turbilhão. Você está vendo como é interessante a imagem? Como é que a gente fica quando está apaixonado? Não é aquele turbilhão, aquela emoção, aquela coisa. Não, que bacana. Que a gente repara que é um turbilhão, repara, certo? E é assim que ele faz eles ficarem por toda a eternidade. Só que aqui ainda tem um detalhezinho que eu queria destacar. Porque a Francesca e o Paulo, por exemplo, eles dizem que a culpa não foi deles. A culpa foi do livro que a gente estava lendo. A gente estava lendo um livro de cavalaria. Era Lança, Lord Guinevere, aquela coisa. E quando no livro eles dão um beijo, aí a gente se beijou. Mas a culpa é do livro. Vocês notam uma característica muito interessante? A pessoa que está no inferno, ela não assume responsabilidade pelo que ela faz. Por isso que ela não se arrepende, né? Por isso que ela vai para o inferno. Senão ela estava no purgatório, pelo menos, com alguma chance. Mas ela não admite, ela culpa os demais. Então aqui é uma chave muito interessante de filosofia moral, né, que é uma das matérias que a gente estuda também. O que é? A primeira coisa que a gente tem que fazer para procurar ser ético e moral é assumir a responsabilidade pelo que a gente faz. Qualquer justificativa faz com que a gente não tenha como reivindicar. Então a dica aqui, ó, quando a próxima vez você for justificar alguma coisa, botar a culpa no outro de um erro seu, você pensa no segundo círculo do inferno, certo? Você imagina aquele turbilhão, tal, Francesco, aí você, né, pensa 2 vezes pelo menos, tá, gente? Terceiro círculo, os gulosos. Quem foi que passou no McDonald's antes de vir para a palestra? Ó, tá perigando, hein? Gente, hoje em dia é tudo tão gourmetizado, né? É difícil, é muito difícil. Esse círculo aqui, ele tá bombando, né? Tá cheio de gente lá fazendo, né, programas de culinária, vendendo sanduíche, enfim. Olha como é que ele coloca, né? Estou no terceiro círculo da chuva eterna, da chuva maldita, gelada e torrencial, sempre igual na quantidade e qualidade, ela jamais se altera. Enormes granizos, água escura e neve caem pelo ar tenebroso e infectam a terra que tocam. Será que um sanduíche do McDonald's vale isso tudo? Será? E por toda a eternidade ainda, né? Cérbero, né, que está ali, o cão com 3 cabeças, né, que guarda a porta do inferno, late com um cão em cima da gente que aqui vai submersa, tem garras que laceram, esfolam e rasgam os espíritos. A chuva os faz uivar como cães, e esses pobres profanadores tentam se defender jogando-se de um lado para o outro. Quando a gente assim, vai no McDonald's, o que você quer?
você quer mudar, você fala, tô de saco cheio, já vou comer um sanduíche, né? Porque aquela comidinha de casa, sempre a mesma coisa, né? Que é um negócio diferente. Aí quando você chega no inferno, é tudo igual. É tudo igual, é tudo igual. Não tem mudança, entende? Por isso que ele fala, é uma chuva gelada igual, em quantidade e qualidade, é um tédio. É um tédio, porque normalmente se você for reparar, o guloso está fugindo do tédio. Né? É uma fuga. E esse tédio que ele foge, na opinião de Dante, ele vai encontrar aqui, no terceiro círculo do inferno, certo? Ai meu Deus, aí depois o pessoal vai dizer que eu estou indo contra, né? Mas tudo bem, a gente tem, né, que dar nome aos bois. Bora lá. Quarto círculo, gente, esse aqui eu achei uma maestria, como é que ele conseguiu montar a imagem desse círculo. Ele colocou junto, no mesmo lugar do inferno, os avaros e os esbanjadores. Que eles são contrários, né? Porque um não gasta, mão de vaca até não querer mais, e o outro gasta tudo. Ah, não, tem, não vai, não tem, faz empréstimo, né? Porque eu quero, sei lá, quero ir para Pirinópolis, né? Vamos fazer empréstimo no banco. O cara gasta, não está nem aí. Só que o que é interessante? É o mesmo pecado na cabeça deles, só que são extremos opostos. Mas são o mesmo pecado, então eles se encontram no inferno, certo? Aí ele fala essa frase aqui, ó. A justiça divina, quem reuniu tantas penas e trabalhos, quantos aqui eu vi, e porque ainda assim não nos extirpa a culpa. Ele sofre pelas pessoas que ele vê, sabe? Ele sente essa dor pelas pessoas que estão no inferno, o que eles sentem, as dúvidas que eles têm. Ele é muito empático, digamos assim, né? Mas não é com todo mundo não, já vou mostrar. Vamos lá? Então aqui é uma imagem que não é do Doré, certo? Mas que ele mostra os dois. Como é que ele fala? Ó, elas se chocavam. Essa é a descrição. Depois de virem correndo de lados opostos, ao mesmo tempo gritando e empurrando pesos enormes com o peito. Batiam umas nas outras, dando-se encontrões e depois recuavam, gritando entre si. Por que guardas? E o outro, por que desperdiças? Então, qual é a imagem? Você tem o pão duro de um lado, perdulário do outro, eles se batem eternamente, porque é o mesmo pecado. É o mau uso, né, do recurso. E o que são essas pedras? É o peso que aquele dinheiro que você usou mal faz. Então, é como se essa pedra fosse a representação do peso que aquela sua relação errada com o dinheiro tem. Ele transformou o peso que o avaro sente em uma pedra que ele tem que carregar pela eternidade. Viu? Literatura leve. Bora lá, o próximo. Ó, aqui é o do Doré, certo? Fazendo a ilustração do mesmo lugar, né? Os pesos e eles empurrando esse peso, né? Por não saberem dar nem guardar, foram tolhidos do belo mundo e colocados nessa escaramuça eterna, cuja descrição, palavra alguma, pode embelezar. Veja então, filho, o ledo engano, veja que ele vai dando as lições morais, né? À medida que a obra anda. Veja o ledo engano em relação aos bens que se atribuem à fortuna e pelos quais os homens se descabelam, pois nem todo o ouro que há e já houve na terra é capaz de confortar as almas cansadas que aqui pelejam. Então, assim, não tem dinheiro, né, que acalme a pessoa que se colocou numa situação dessa. E vocês concordam comigo que é fácil, né? A gente cair nesses dois extremos, né? É o mau uso. E hoje em dia a gente está mais para gastar demais do que para guardar demais, né? A maioria, a gente é muito incentivado a gastar sem noção, sem responsabilidade, ok? Então aí a gente para no quarto círculo do inferno. Quando você for fazer sua poupança, abrir uma conta corrente ou pegar um empréstimo, aí você lembra do quarto círculo do inferno, ok? Para ver o que vai acontecer. Aí agora, a piadinha infame que eu fiz na turma de ontem, né? Agora então, vocês vão descobrir o que acontece quando você fala assim, vá para os quintos dos infernos, certo? Que é o quinto círculo do inferno que a gente vai chegar agora, que é a ira, certo? Piadinha infame, mal feita. Na verdade, quem vai para aí, eu acho que é quem está mandando, né? Porque eu que estou mandando outro para o quinto dos infernos é que estou com a ira, né? Eu que estou com raiva. No quinto círculo, então, ficam os irados, ok? As pessoas que têm ódio, que agem por ódio, por raiva, né? Por ira.
Vi almas afundadas na lama, nuas, com ar furioso no rosto. Elas se batiam, não com as mãos, mas com cabeça, peito e os pés, arrancando pedaços umas das outras com os dentes. A pessoa está com raiva. O que é interessante, se você tiver essa imagem na cabeça, da próxima vez que você tiver raiva de verdade de alguém, você vai ver que é exatamente assim, internamente, né? Aglomeradas no lodo, essas almas dizem, tristes vivíamos no doce ar alegrado pelo sol, levantando dentro de nós a obscura tibieza, e agora mais nos entristecemos nessa lama negra. Por quê? Porque você olha para a pessoa e você não sabe se ela está irada. É uma coisa muito interna, né? Então, quando eles estavam lá, ninguém sabia se eles estavam irados ou não. E agora no inferno eles ficam com a lama até o pescoço para que ninguém os veja. Agora, a gente vai andando, né, passado o quinto círculo, a gente vai andando agora em direção às partes mais profundas do inferno. Tá? Até agora estava bom. Até agora estava tranquilo, certo? Né? Não tinha lá. Agora a gente vai começar a pegar pesado. Por quê? Porque ele vai entrar no rio Estige e o castelo de Dite. Dite é um outro nome para o demônio, certo? Então eles vão começar a entrar na área do inferno onde realmente o demônio manda, ok? Ele fala aqui, ó, dentro do rio Estige ficam, tá vendo a cena ali? Tem o barqueiro, né, que está levando os dois, e aqui você tem as pessoas, né, ali embaixo, que não podem tirar a cabeça da água, né? Aí ele põe aqui, aquele que vida foi arrogante, nada de bom recordamos dele, por isso está entre os furiosos. Muitos daqueles que lá na terra foram grandes senhores, aqui estão como porcos no chiqueiro, recebendo mais vil desprezo. Ou seja, o inferno, né, e toda a área aí da vida depois da morte, né, a vida dos mortos, ela revela o que as pessoas são. Vocês já pensaram sobre isso? Tem uma tradição tibetana que ela fala que depois que você morre, você é obrigado a encarar de frente seus maiores medos, que em vida você não consegue ver. Aqui é como se ele estivesse falando, ó, você vai ter que encarar essas coisas todas. Tem uma hora que não dá mais para fingir ser uma coisa que você não é de fato. E aí eu tenho uma dica. A gente gasta tanto tempo se esforçando para parecer uma pessoa que a gente não é, que eu acho que a gente gastava menos energia e tempo melhorando quem somos. A autenticidade, né, a coerência é um dos princípios éticos básicos que a gente estuda. Quando a gente vai ver, né, a matéria de ética, por exemplo, que está no curso, né, começa na segunda-feira, a ética ela tem como uma base a coerência. E o que ele está falando aqui? Não adianta você esconder a vida inteira quem você é. Depois isso vai aparecer e você vai ter que arcar com todas as consequências. Então o que a ética fala, né? Que é melhor ser do que parecer. Dá muito menos trabalho, inclusive, pelo jeito, porque isso daqui dá um trabalho danado. Certo? Vamos continuar descendo no inferno? Tá vendo essa mãozinha? É Dante alfinetando a galera. Eu peguei esse daqui como exemplo, e ele faz isso demais, mas é porque esse aqui, assim, foi demais. Vou ler e vou explicar. Mestre, gostaria muito... Ele encontra um amigo, certo? Lá, conhecido no inferno, né, dos furiosos. Mestre, gostaria muito de vê-lo chafurdar nesse chorume antes de chegarmos à outra margem. Eu, tipo assim, eu não gosto desse cara, eu queria ver ele assim, afundado, acabado. Aí Virgílio responde, antes que vejas a margem, teu desejo será saciado. Ele fala, que bom que você quer isso, né? Você quer que ele fique afundado, já já você vai ver. E é realmente o que acontece, né? Ele põe, dá-lhe Filipe Argente, tá vendo que ele põe nome? Põe nome, certo? Enquanto o irritadiço espírito florentino cravava os dentes em si mesmo. Aqui o deixamos e sobre isso não digo mais nada. Ou seja, eu só abri um parêntese para acabar com a raça dele. Mas você vê que é pelo nome mesmo, ele faz isso diversas vezes, certo? Aqui eu botei só uma, é para mostrar para vocês que dentro da obra ele vai pegando os inimigos e botando pelo nome lá no inferno, tá? Bora continuar. Aí ele chega então no castelo de Dite, né? Que é o castelo que vai começar a descida para a pior parte do inferno. E por quê? Porque até agora as pessoas pecavam por ignorância, elas não tinham intenção necessariamente.
Apesar da luxúria, a pessoa traiu lá o marido, mas não foi assim, eu vou fazer, né? Ela se sentiu atraída e tal. Agora começa a pior parte do inferno, que é o que? As pessoas que têm intenção. Elas fazem de propósito e elas sabem o que elas estão fazendo. Essas, meu amigo, agora são os últimos círculos do inferno. Por isso que até agora dá tranquilo, certo? Agora o negócio fica feio. São 9, né? Estamos no 6º. O 6º círculo, os heréticos. Olha as tumbas aqui, olha o desenho. Tá vendo? As tumbas fumegando, quentes. Em volta das tumbas havia chamas que deixavam tudo em brasas de um modo que nem a arte do metal mais verdadeira faria. Todas as lápides estavam suspensas e de dentro dos túmulos saíam duros lamentos, que pareciam bem ser de miseráveis e atormentados. Aqui estão os hereges e mais os seus seguidores de todas as seitas. Os jazigos são mais ou menos quentes de acordo com o pecado. Então são as pessoas que se afastaram da tradição cristã, são as pessoas que se afastaram de Cristo, abriram outras linhas, foram para outros lugares, não acreditam que exista alma, tem vários. Um que eu gosto muito, a gente está até vendo para fazer a palestra dele, que é Epicuro, parece que ele está por aí, certo? Quando eu for montar a palestra, eu vou procurar direitinho onde é que ele está, para dar umas dicas, né? Mas estaria aí, porque são pessoas que distanciaram outros, certo? Da ideia do divino cristão, né? A ideia cristã de Deus. 7º círculo estão agora os violentos, certo? O outro ele tinha ira, mas ele não necessariamente era violento. Aqui o cara é violento mesmo, ok? E ele fala que existem 3 tipos de violência. Então o 7º círculo tem 3 partes. A primeira, para aqueles que são violentos com o próximo, os que são violentos consigo ou com os seus próprios bens, e os que são violentos contra a divindade. Ele diz que quem é contra a arte e a natureza, automaticamente está indo contra Deus. Então eles estão aqui juntos, certo? Então quem é contra Deus, a natureza e as artes estão juntos, porque um é reflexo do outro, tá bom? E aqui a imagem são centauros, né? Tá vendo aqui? Que eles têm flechas e as pessoas estão aqui embaixo, ó. Então, se você começa a levantar a cabeça, você pode levantar a cabeça de acordo com o pecado que você fez. Se for um pecado não tanto, você levanta mais. Se for um pecado muito ruim, você tem que ficar bem baixinho assim, sabe? E se você tenta levantar mais do que pode, você recebe uma flechada. Aí você tem que descer de novo. E os centauros ficam cuidando para que você não tire a cabeça mais do que deve. Ok? Essa frase eu achei maravilhosa. Capânio é um dos reis que sitiaram Tebas, certo? Na Grécia Antiga. Então ele fala aqui, ó, e ele é muito orgulhoso, ele está no inferno, mas ele não baixa a cabeça, sabe? Ele fica assim, vocês que estão errados, eu sou o máximo, eu fiz tudo, eu sou corajoso, isso daqui não é nada, sabe? Muito, muito orgulhoso, muito vaidoso. Aí olha a frase que Dante escreve para ele. Ó Capânio, quanto mais orgulhoso, mais és castigado. Nenhuma punição é tão adequada a ti quanto a tua raiva eterna. Você concorda que é assim mesmo? Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei ótima, foi um aluno que me disse, ele falou assim, a inveja é o único veneno que você toma para que o outro morra. É mais ou menos isso. Quanto mais orgulho, né? Quanto mais raiva eu tenho, quem se prejudica mais sou eu mesmo. Então, quanto mais ele se impõe, pior fica. Pior fica. Então, cuidado para a gente não ter orgulho dos próprios defeitos, né? Não ter vaidade dos atos errados que a gente faz, porque a gente pode estar com essa postura. Estão percebendo como ele vai dando as dicas, né? À medida que ele caminha? Os fraudulentos. Aí ele divide bem. Os fraudulentos, eles são guardados, né, por esse Gerião, né, que é um ser mítico, que está a imagenzinha dele ali. Eu botei a descrição de Gerião. Porque olha só como ele fala. Aquela asquerosa imagem da fraude aproximou-se, que era o Gerião. Tinha a feição de um homem justo. Tão benigna era a sua tez. Mas do busto para baixo era tudo serpente.
uma descrição boa de um fraudulento? Você olha para a cara dele, nossa, o cara é um santo, da cintura para baixo, só serpente. Então essa é a ideia que ele põe da fraude, né? Que é justamente por isso que ele cuida dos fraudulentos. E, gente, os fraudulentos agora, eles têm milhões de níveis, são 10. Por isso que eu disse que a gente tem que fazer um curso, porque eu não vou poder falar dos 10, certo? Malebolgue. Bolgue é fosso, certo? E male é ruim, é em relação ao cheiro ruim que você começa a sentir nesse ponto do inferno, que já estava ruim, mas agora piora. E muito, tanto que dá o nome para as 8 fossas dessa região, ok? Você volta para mim? Então lá eu tenho quem? Ó, vários tipos de fraudes, tá vendo? São 10 tipos de fraudes. Então ele é bem específico. E ele dá um castigo para cada tipo de fraude. Então, no círculo do fraudulento, eu peguei dos adivinhos. Eu achei interessante a descrição que ele faz. O adivinho quer ver o futuro, né? Só que ele diz que isso é uma fraude. E vocês têm que ver que dentro do contexto de Dante, dentro da vida, né, da realidade que ele tem, ele está enganando as pessoas. E muita gente engana mesmo, né? É enganado. Ele diz que essa fraude acontece o seguinte, ó. As pessoas andavam de forma invertida, do queixo ao pescoço, tinham o rosto virado para o lado dos rins e por isso caminhavam para trás. É tipo coruja, né? Está olhando para trás, ele tem a cabeça aqui. Estão assim porque quiseram ver muito adiante e agora olham para trás e andam de ré. É no mínimo engraçado. Você imaginar, né? A pessoa está olhando para trás, ela quer ir para frente e ela não consegue, ela só consegue ir para trás. Tanto quis ver o futuro, né? Que agora ela fica só andando de ré, ok? E um outro exemplo que eu peguei, esse é um bem mais conhecido, que é uma das imagens que mais mostra essa coisa do pecado com o castigo, né? Ele é um cara que gerou a discórdia entre pai e filho. E agora ele vive no inferno com a cabeça fora do corpo, pai e filho, e ele anda com a cabeça como se fosse uma vela, né? um lume, né? E aí ele segura a cabeça e a cabeça fala com Dante. E conta a história. Então vocês veem como ele fala, se você separar as pessoas, você vai passar a eternidade, né, com a cabeça separada do corpo, ou então como outros, que são cortados pela metade e depois se juntam para serem cortados de novo. E pela eternidade toda, certo? Aqui, ó. Todos os que se encontram aqui semearam escândalos e cismas, por isso estão partidos ao meio. Um diabo vai atrás da gente, nos secciona com o fio da espada e depois nos coloca de novo nessa fila. Gente, você sabe quem que tá? Ele não põe esse nome não, mas esse círculo é muito bom para fofoqueiro. Mas não é? O que a fofoca faz? A gente acha a coisa mais assim, né, natural, de uma coisa, então assim, estou só falando, estou só dizendo, as pessoas têm que saber. E a pessoa vai, fofoca, quando ela vê, ela gerou uma cisão, às vezes, numa família inteira. Né? Dividiu as pessoas. E aqui ele fala, essas pessoas também vão ser eternamente divididas pelo mal que fizeram. Então a fofoca também está no inferno de Dante, não se enganem, certo? Vamos lá? Aí uma frase dele, né? Ó poder divino, como são severos e duros os golpes com que vos vingais. Né? Isso daqui é a dica para você não querer ir para o inferno. Essa é péssima. Diz-me, mestre, existe gente mais fútil que os habitantes de Siena? Que é outra cidade, né? A dele é Florença. Nem os franceses são mais. Né? Alfinetada máxima, certo? Aí a gente chegou no fim do inferno, ó. Chegamos no 9º círculo do inferno. Agora o negócio é sério. Aqui ele vai dizer que estão os traidores. Para uma pessoa que está isolada, né? Faz todo sentido os traidores estarem lá embaixo, na pior parte do inferno. E aqui é interessante porque esse último lado, os anteriores eram quentes, né? As sepulturas eram quentes. Esse último círculo do inferno, ele é gelado. É um rio, Cossito, eu acho que fala, onde as pessoas ficam congeladas. É tudo gelado, as lágrimas congelam quando elas choram, de tão frio que é. Já eu conto para vocês porque ele é frio desse jeito. E ele separa essa parte em 4 partes, só para dar uma ideia do nível de cultura geral que uma obra dessa traz para a gente, né?
Ele diz que existem 4 tipos de traição. Na primeira área está aqui, Caína, que é quem trai os parentes, assim como Caim matou o irmão. Né? Caim matou Abel. Então, na Caína estão aqueles que traem os familiares. Um monte de gente saindo agora para ligar, ô meu amigo, não meu irmão, que é isso, né? A gente fazer as pazes agora. Antenora é o lugar das pessoas que traíram a pátria. E aí Antenor é o cara que traiu Troia e botou, né, o cavalo de Troia para dentro para poder trazer o exército. Então ele traiu a pátria, é um dos que estão lá e dá um nome ao lugar. Você vê que ele pega as pessoas, né, específicas aqui, é tudo história, mitologia, tá? Ptolomeia, que é de Ptolomeu, aqueles que traem os hóspedes. Por quê? Porque justamente Ptolomeu, quando Júlio César chega no Egito, né, Ptolomeu vai cortar a cabeça do inimigo de Júlio César e entregar na bandeja. E ele era um hóspede, ele não podia ter feito isso. Então aqui ficam as pessoas que estão traindo os hóspedes. E a Judeca é por conta de Judas, que traiu a Cristo. Então você vê que tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, o nome, o local, a divisão. É interessantíssimo, é interessantíssimo. E aí, então, né, na Judeca, que é Ah, não, tem essa daqui. Gente, vocês estão preparados? Essa aqui eu acho que é pior do que encontrar o demônio, juro para vocês. Olha a cena, eles estão passando no Cossito, né, nesse lago gelado, congelado, as pessoas lá presas, e ele encontra uma figura aqui, que é o Ugolino, né, que era um conde, comendo o cérebro. Ele descreve como se fosse nessa região, onde o cérebro encontra com a nuca. Ele come essa parte eternamente para se vingar do arcebispo. E qual é a história? Eu falei para vocês que a história da Itália é aquela, né, bagunça. O poder sobe, desce, o pessoal sai e tudo. E aí o que acontece? Ugolino não é santo, né? Traiu lá todo mundo e tal, e o arcebispo era juntinho com ele. Aí o arcebispo resolve tomar o poder. E pega o Ugolino, coloca numa torre que ficou conhecida como a Torre da Fome. Ele coloca o Ugolino na torre, tranca e joga a chave fora para que ele morra de fome. Até aí já é ruim. Mas ele colocou junto os filhos dele e os netos. E ele conta para Dante que ele viu morrer um por um. Todos os filhos e todos os netos. E antes de morrer, eles falavam assim, você que deu a carne, deu o corpo, né, para nós, come a nossa carne, se alimente. E ele se recusa. E agora, na eternidade, ele tem tanta raiva, tem tanto ódio, que ele come a carne justamente daquele que prendeu eles lá. Então, a cena, a descrição, ela é realmente pesada. E qual a conclusão que a gente chega? Que o ódio, essa raiva, ela te junta para a pessoa por toda a eternidade. Não adianta, né? Então eles são duas pessoas meio que se alimentam um ao outro, pela raiva que sentem um do outro. Então você imagina que situação? E aí pela eternidade toda ainda. Então essa cena aqui ela é bem pesadinha. Agora a gente pode chegar no demônio, né? Porque depois dessa a gente está prontinho para ver o capeta de frente. Bora lá. Tá aí, ó. Tá aqui ele. Lúcifer, Dite, Satanás ou Beelzebub, certo? Temos vários nomes para o anfitrião. Esse cara, justamente quando a gente chega no Cossito, que começa a ficar tudo frio, é porque é o lago onde as asas do demônio batem e gelam tudo. Então ele tem as suas asas batendo, criando 3 jarras, né, de vento, que vão deixando tudo em volta gelado. E por quê? Porque é o gelo, é o frio da ausência do amor de Deus. Porque não é uma ideia assim do mal, né? O que é o mal? É a ausência de Deus. Então, quanto mais fundo no inferno você chega, mais longe de Deus você fica, desse amor que aquece. Então, o final do inferno, né, onde está o demônio de fato, é gelado, não é quente. Porque ali não tem esperança, não tem amor, não tem Deus, não tem absolutamente nada.
Então, o pior castigo é você ter que ficar nesse lago gelado, sendo, né, esfriado constantemente pela falta de Deus. Os primeiros lá em cima, eles não iam chegar, mas esses aqui, eles não tem como. Tudo bem? Então, você imagina, né, o nível de traição que esse povo fez. E aí ele vai descrever agora o demônio, né? Ele fala assim, cada uma de suas bocas, que eram 3, ele tinha 3 bocas, à guisa de amassadeira, tanto que os fazia doer demencialmente. Aquela alma lá em cima leva o maior castigo, estava explicando, né, Virgílio. É Judas Iscariote, cuja cabeça está dentro da boca de Lúcifer e as pernas para fora. Então ele é o maior traidor do Espírito, traiu a Cristo. Então ele representa a traição às coisas espirituais. Ele está na boca do diabo. E ele tem mais 2 bocas. De um lado está Brutus, que segundo Dante não dá um pio, né? Que traiu Júlio César. E na outra, Cássio, que também é um traidor de Júlio César. Então no espírito uno, Judas traiu o espírito. E na dualidade da matéria, que Júlio César seria o poder material, também estão seus 2 maiores traidores sendo devorados pelo demônio. Aí alguns falam que a cabeça vermelha é justamente o ódio em contraposição ao amor, né? E a amarela seria uma espécie de indiferença, e a negra é ignorância. Então, você vê que tudo é em contraposição às virtudes divinas. Tudo que ele coloca aqui no demônio vai contrapondo as virtudes de Deus. Então, é Deus invertido. E por que ele tem 3 cabeças? Também porque ele é a tríade invertida. Né? A trindade que você vai ter lá no céu e depois ela invertidinho para baixo, nas cabeças do demônio. Ok? Ai, meu Deus, e aí eles vão embora. Aí eles vão embora pelas costas do demônio, e tem lá toda a descrição de como é que eles saem do inferno depois de ficar cara a cara com Lúcifer e passar por todas essas provações, certo? E aí eles saem do outro lado, ele descreve que eles caem por aqui, e eles saem então na montanha do purgatório. E Virgílio continua levando ele, que é a nossa próxima palestra. Certo? Porque como vocês notaram, não vai dar para falar aqui. Gente, eu juro que eu tirei um monte de coisa. Mas é porque é muito detalhe. Vocês veem como é interessante? Por que a gente estuda uma obra dessa? Vocês notam como ele leva a gente à reflexão? Como ele leva a gente a pensar no que tipo de ato, como é que eu quero levar a minha vida, o que eu quero fazer, como eu quero ser lembrado, em que lugar que eu quero estar? A ideia é essa, isso é a ideia que a filosofia faz. Agora, qual é o problema? É que hoje em dia muitas pessoas são levadas a se questionar, até por obras desse tipo, certo? Só que elas não têm parâmetro para respostas. Como é que eu vou responder uma questão ética? Como é que eu vou responder se o que eu estou fazendo é bom ou não é? Né? Será que eu vou lá para os quintos do inferno também? Esse tipo de pergunta a gente não está trabalhando mais responder, porque a técnica, né, a parte técnica, a educação tecnicista, ela não responde. A maioria das pessoas não quer pensar sobre o assunto. E o que Nova Acrópole faz é chamar a gente para pensar, dar respostas aos questionamentos que Dante está fazendo. Como é que a gente vive nossa vida? Em que lugar que a gente vai ficar? O que acontece com a gente caso a gente haja de tal forma ou de outra forma? Tem toda uma tradição da humanidade que fala sobre o comportamento humano. E na área da filosofia, a Nova Acrópole faz essa síntese, justamente para não só fazer as perguntas, mas a gente aprender a dar respostas. E respostas autênticas, nossas, de fato, não emprestadas, não escutadas, mas conclusões nossas sobre todos esses questionamentos que Dante traz. Porque a gente vê ele descrevendo o inferno, mas vocês concordam comigo que a gente vive isso no dia a dia? Né? Não precisa a gente morrer para saber que a paixão é um turbilhão, que o traidor fica preso, que aquele que semeia discórdia também, dentro dele alguma coisa se quebrou. Não é difícil perceber que no fundo a gente vive esse estado, hoje, todos nós. Também vamos viver o purgatório, também podemos viver o paraíso, que é, né, no próximo. Mas a ideia é como dar a resposta para isso.
E aí que a gente convida, né? Vamos estudar filosofia, porque tem muita coisa boa, assim como é a Divina Comédia, que pode ajudar a gente a dar resposta para isso. E vamos tentar responder. Já é difícil perguntar. Eu trouxe uma obra que perguntou muitas coisas, né? que traz muitos questionamentos. E agora eu convido vocês também a encontrarem respostas, porque o ser humano tem a obrigação de dar resposta para a própria existência, e uma resposta que seja autêntica, não seja emprestada, para que ele possa se sentir realizado e feliz. Essa é a proposta, então, de Nova Acrópole, certo? Estão todos convidados.